Oi, pessoal, tudo bem? Vamos abordar agora a biomicroscopia. A biomicroscopia é para o oftalmologista o que o estetoscópio é para o cardiologista. A gente basicamente não faz nada sem este exame. Logicamente, o exame oftalmológico ele começa com uma boa ectoscopia. A gente avalia o posicionamento e simetria das pálpebras, o posicionamento dos cílios, presença de oclusões, piscar, ou seja, o tanto que o paciente fecha os olhos, presença de tumores, edemas, colorações das pálpebras, da conjuntiva e assim por diante. A motilidade ocular também é um fato muito importante, ou seja, para a gente ver realmente se há um equilíbrio dos movimentos oculares e daí indiretamente a gente infere se há alguma alteração em algum nervo craniano. A acuidade visual, nós vamos falar em uma outra sessão, também faz parte do exame oftalmológico, ela é essencial para que a gente determine qual é o real déficit do paciente e também qual é o tratamento a ser realizado. E daí vem a refração, que também será abordado em um tema adiante. A avaliação das pálpebras ela é um passo fundamental, uma vez que a gente consegue identificar grande parte das alterações de superfície. Aqui a gente está demonstrando para vocês como que é feita a eversão palpebral. Então a gente segura com um cotonete mais ou menos no meio da pálpebra, pedindo para o paciente olhar para baixo, e levanta essa pálpebra, a parte mais externa, segurando nos cílios. Dessa maneira, a gente consegue avaliar se tem a presença ou não de corpo estranho. Isso é muito importante, por exemplo, no internato rural. Chega um trabalhador rural lá no PA, num posto de saúde, e você vê que ele está com o olho arranhando, pode ser que tenha alguma coisa. Então é bom você treinar. Quando a gente está lá no ambulatório do Instituto de Olhos, a gente faz isso com vocês presencialmente, ou seja, um aluno faz em outro. Mas de qualquer forma, já fica a dica caso você se depare com um quadro de sensação de corpo estranho, por exemplo. Bom, a biomicroscopia, ela vem lá de 1897, né? Começou a ser desenvolvido lá atrás, e depois eles foram tendo pequenas evoluções. Basicamente, a imagem que vocês estão vendo aqui à direita é a imagem de um aparelho que tem mais de 40 anos de idade. Então, ele tem basicamente três sistemas. Lá em cima a gente tem a iluminação, que ela era halógena há um tempo atrás, hoje a maioria é de LED. Nós temos a parte de biomicroscópio, que é a parte realmente como se fosse um microscópio, que tem o aumento para a gente poder ter uma maior visualização de detalhes das estruturas oculares. E lá embaixo é a parte mecânica, número 3 lá embaixo, é onde a gente movimenta esse aparelho para baixo, para cima, para frente, para trás e de um lado para o outro. Ou seja, é aí que a gente realmente vai focando a luz, que é projetada pelo número 1, no olho do paciente. Então a iluminação ela pode ser halógena ou de LED, geralmente tem dois espelhos, e essa iluminação ela é cheia de filtros e diafragmas. Tem um parafuso de conjugação, ou seja, que ele muda o tamanho da luz, da iluminação, e também filtros azul de cobalto, red free e anerita, além da luz normal. Ou seja, nós temos vários filtros, então nós vamos passar basicamente um passo a passo aqui. Aqui em cima vocês podem ver, realmente tem uma cadeia, ele é milimetrado, ou seja, a gente consegue fazer medidas das lesões oculares. Vamos dar um exemplo, uma úlcera de córnea, a gente consegue identificar se essa úlcera de córnea ela tem 3 milímetros hoje, se amanhã ela aumentou para 4 ou 5, ou se ela diminuiu. Nós temos aqui o bimicroscópio, então aqui a gente tem um aumento, essa parte toda é como se fosse o microscópio, e aqui a gente tem a parte de iluminação. A gente gira essa bolinha aqui, e aqui em cima a gente muda para uma luz verde, uma luz azul, ou uma luz com brilho mais forte ou mais fraco. E logicamente ela tem um movimento separado dessa parte, então a gente pode estar olhando para o paciente aqui e a luz batendo em outro sentido. Daí a grande função deste tipo de exame, uma vez que a gente consegue, com esse movimento de desacoplar a fenda, a gente consegue movimentá-la de um lado para o outro, de modo que a gente consegue ver estruturas diferentes com iluminações diferentes. Então aqui seria basicamente um modelo Hackstreit, que é o modelo tradicional da lâmpada de fenda, o queixo do paciente aqui,
tem a testeira e tem outros modelos aqui, como essa aqui, lâmpada de Zeiss aqui, que fica também a mesma coisa, a testa aqui, mas ela tem um outro design, ou seja, a luz ela já é projetada diretamente dessa estrutura aqui. Ela já é projetada direta. Bom, aqui está a posição do paciente, né? A gente ilumina o olho do paciente e a gente pode utilizar lentes específicas para olhar o fundo do olho. Então, essa aqui chama biomicroscopia de fundo. A gente vê com bastante detalhe vasos da retina, a gente vê o nervo óptico, detalhes do nervo óptico e mácula e assim por diante. Ou seja, é mais voltada para a região central do polo posterior e não para a região periférica. Nós temos algumas técnicas de iluminação, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas normalmente é o que? A luz direta. É aquela luz que você joga no olho do paciente. E tem a luz indireta, ou seja, você joga a luz numa área do olho do paciente e vê indiretamente alguma outra estrutura. Então nós temos esses dois tipos de iluminação. Ambas podem ser difusas ou focais. E dentro de cada uma delas a gente tem algumas peculiaridades que nós mostraremos a seguir. Essa aqui é a gonioscopia, ou seja, a gente usa algumas lentes que são espelhadas justamente em contato com o olho. A luz bate no espelho e reflete no ângulo do olho. Então a gente está olhando aqui o ângulo do olho para ver o contato da íris com a córnea. E essa região aqui é a região do trabeculado, que é onde a gente tem basicamente o glaucoma, ou seja, é a via de drenagem do humor aquoso se dá nessa região. E aqui que a gente fala se o glaucoma é de ângulo aberto ou de ângulo fechado. E nós abordaremos isso na aula de glaucoma para vocês. Bom, iluminação direta difusa. Então vamos lá. A iluminação direta difusa é a fenda toda aberta, ou seja, é o foco luminoso todo aberto. Então você joga essa luz direta no olho do paciente. Então a gente faz uma avaliação global, ou seja, a gente vê todas as estruturas, cílios, pálpebras, a córnea. Qual é a diferença? A gente não vê profundidade. Eu não sei se essa câmara anterior está profunda ou não. Eu não sei onde está essa opacidade. Então a luz direta ela não me dá a sensação de profundidade das estruturas. Essa é uma iluminação direta difusa. Então a gente vê o olho como um todo. Mas eu não sei se esse olho tem a câmara anterior bem formada ou não. Não dá para ter uma ideia, mais uma vez, de profundidade. Quando a gente faz a fenda, ou seja, a gente fecha essa luz, que ela é difusa, por uma fenda, quando a gente faz esse movimento, vocês vão ver que a gente tem um corte óptico, que pode ser, se um pouco aberto, o paralelepípedo, ou um corte óptico como se fosse uma faca passando à frente do olho do paciente. Aí, nesse caso, sim, com o corte óptico, a gente consegue ver a profundidade. Olha nessa imagem aqui, por exemplo, a córnea está aqui, tem um humor aquoso e aqui a cápsula anterior do cristalino. Olha a profundidade da câmara anterior. É muito profundo. Nesse outro caso, a gente pode ver que tem a câmara, a córnea, a câmara anterior com humor aquoso, a cápsula anterior do cristalino, o cristalino inteiro, e lá atrás a cápsula posterior do cristalino e mais atrás ainda o vítreo anterior. Ou seja, a luz atravessa todas as estruturas e nos dá uma ideia de 3 dimensões, que é o grande papel e a grande vantagem dessa lâmpada de fenda, justamente essa fenda que ajuda a gente nos diagnósticos oftalmológicos. Aqui já é um paralelepípedo. Se vocês forem observar, essa parte aqui é a parte anterior da córnea, ou seja, o epitélio corneano, e essa parte aqui já é a parte posterior da córnea, o endotélio corneano, e a gente vê algumas alterações no endotélio, como se fosse um fluxo aqui. A gente vê algumas falhas aqui, ó, de células endoteliais. A gente consegue fazer então com o paralelepípedo no corte óptico. A gente avalia a estrutura, ou seja, a parte anterior, o estroma e aqui a parte posterior. A classificação da catarata muitas vezes se dá pela lâmpada de fenda. Então, olha só, olha como aqui tem um pouquinho de catarata, aqui a catarata é mais madura, aqui ela é mais madura ainda, ela fica cor de âmbar, mais ou menos, e aqui cor de chocolate, olha lá como ela é hiper madura, uma catarata mais importante. E a gente começa a falar agora, então, um pouquinho dos reflexos. A gente jogando essa luz na retina, essa luz bate lá atrás, que ela é toda avermelhada, e volta com um reflexo vermelho. Então, por transparência, ou seja, por retroiluminação, a luz bate lá atrás e quando ela volta,
a gente vê se tem alguma opacidade no centro do olho. Então a gente vê que aqui não tem opacidade, aqui começa a ter um pouquinho de opacidade. Olha nesse último caso como que a catarata está realmente prejudicando a visão do paciente. É um exame lindo, tá, gente? Olha o corte óptico, coisa mais linda. A parte anterior da córnea, o estroma corneano e o endotélio corneano, preenchimento de humor aquoso e a cápsula anterior do cristalino. Nesse caso especificamente aqui, a gente tem a mesma coisa, só que a catarata ela está lá atrás. Isso aqui se chama catarata subcapsular posterior. Ela é atrás do olho. Outro corte óptico. E aqui, ó, mais um aqui embaixo. Olha como é importante. A gente vê que existe um edema de córnea. A câmara está bem formada. Tem um edema de córnea, uma irregularidade corneana. E aqui tem uma bolha, uma pequena bolha do epitélio corneando. Tá vendo? Justamente por causa da fenda que a gente consegue identificar. Mesma coisa, aqui uma outra bolhazinha. Nesse caso especificamente a gente tem o que? A DCM, que é a camada posterior da córnea, tá lá, a membrana de DCM descolada, o endotélio descolado, olha lá, tá descolada da córnea e essa córnea ficou edemaciada nessa região. Mais uma vez, mostrando uma córnea irregular, ela é fina nessa parte central e espessa na periferia, ou seja, a gente consegue com a fenda ter informações super interessantes e bem legais. Agora a gente vai fazer o pincel luminoso. O que é? A gente joga uma fenda de 1 por 1 milímetro para avaliar o humor aquoso. O humor aquoso ele tem que ser límpido, tem que ser transparente. E muitas vezes ele não é, por processos inflamatórios. Ou seja, isso aqui que a gente está vendo, olha só, esse facho luminoso do humor aquoso, como se fosse uma lanterna num dia nublado, isso é o flare. Isso aí mostra pra gente que há proteínas inflamatórias no humor aquoso, tá certo? Uma outra maneira de usar a lâmpada de fenda é fazer imagem especular. Ou seja, nesse caso especificamente a gente foca a objetiva, o olho está focado no endotélio e a gente joga a luz lá dentro do olho. Quando a luz bate lá dentro e volta, a gente vê essa imagem especular, ou seja, a gente consegue identificar as células endoteliais. Mais um exemplo, isso aqui já é feito por um aparelho, não é o que a gente vê no dia a dia, isso aqui é lido por um aparelho. Aqui está também a retroiluminação que eu mostrei para vocês lá atrás, que é o reflexo vermelho. A gente joga a luz lá na retina e a gente está vendo aqui na frente. Essa iluminação que retorna, ela mostra por transparência as estruturas. Olha como nesse caso especificamente há uma atrofia do estroma iriano, ou seja, a gente vê que a íris ela está atrófica, principalmente o epitélio posterior. Olha nesse caso também, olha aqui, ó, aparecendo aqui, ó, essa atrofia aqui. Isso pode ocorrer, por exemplo, em glaucoma pigmentário, essa atrofia periférica aqui da retina. Desculpa, atrofia periférica da íris. Outros casos da retroiluminação é para a gente identificar realmente como que estão as estruturas posteriores. A gente vê que realmente tem essa queda da íris, avulsão iriana, traumática provavelmente. A gente vê lá atrás que o cristalino está íntegro, tá certo? E aqui mesma coisa, a catarata está lá, olha lá como está o núcleo da catarata e outras partes dela um pouquinho subluxada, ela está luxada inferiormente. Mais um caso de catarata luxada, ou seja, a gente vê com a fenda que ela realmente está fora do lugar, o cristalino ele caiu, a zônula se rompeu e o cristalino caiu. Mesma coisa, a zônula se rompeu e o cristalino caiu. Essa aqui é uma subluxação, mais uma vez a zônula deve estar fragilizada, aqui tem algumas zônulas passando por aqui, e o cristalino está subluxado superiormente. A gente consegue também com a fenda ver o vítreo anterior. A gente vê que o vítreo está cheio de pequenos pigmentos ali amarelados. Isso aqui chama síntese cintilante. A gente vê alguns pontinhos brilhosos lá no vítreo. A gente pode ver também em casos de hemorragia e assim por diante. Uma outra maneira de a gente ver é essa indireta difusa, ou seja, a gente faz o campo negro, tá? A luz ela é focada na periferia da córnea e com a lâmpada de fenda desacoplada e a gente vê essas estruturas também corneanas por transiluminação indireta. Olha só que interessante que é. O campo amarelo a gente joga a luz na íris e quando a luz retorna a gente vê essas irregularidades que estão no endotélio corneano, por exemplo. Esse feixe também inclinado,
Eu só estou mostrando isso para vocês, que quando vocês se depararem lá no instituto, em algum outro lugar, com algum consultório oftalmológico, a gente vai trabalhar com isso pessoalmente, se tivermos oportunidades. Outra variação do exame é o filtro azul. Então a gente vê alterações do filtro azul, a gente joga a fluoresceína e quando a gente joga o filtro azul, você pode ver que ela estimula aqui essa fluoresceína e a gente vê em esverdeado, tá certo? A gente consegue fazer isso para avaliar a posição, por exemplo, do toque da lente de contato. Então essa lente de contato ela está encostando nessa região no olho do paciente, nessa região aqui e nessa região de cá. Ou então para ver lesões. Esse caso inferior aqui, a gente está vendo o que? Pequena ceratite punctata. Provavelmente esse paciente ele coçou o olho, ele machucou o epitélio corneano. Ao machucar o epitélio corneano, a fluoresceína cora o estroma e a gente vê justamente essa pigmentação. Ou uma abrasão corneana. Essa área aqui, esverdeada, ela é não epitelizada. Então a gente usa o filtro azul da lâmpada de fenda. O Red Free, é difícil a gente usar, mas é basicamente usado para avaliações da retina e dos vasos retinianos. Então, quando a gente tem essa imagem aqui, quando a gente faz o Red Free, a gente vê que os vasos ficam mais nítidos uma vez que a gente usa esse filtro. Então, a gente repara mais a nitidez vascular, o que ajuda muito, por exemplo, no glaucoma, para a gente identificar a escavação do nervo óptico. Ou seja, os vasos são o limite da escavação e o formato dele determina para a gente. Por exemplo, esse vasinho está subindo aqui, ele sobe aqui e vem para cá. Então, se a gente não tem um filtro, talvez a gente não consiga ver ele com tanta nitidez. Então, na prática, a gente está vendo aqui um caso de uma câmara anterior rasa. Observem que tem uma íris convexa. O cristalino está empurrando essa íris para frente e em contato com a córnea, fechando o ângulo. Ou seja, indiretamente é o quê? É talvez o glaucoma de ângulo fechado. Depois que a gente tira esse cristalino, olha como que esse ângulo abre. Então observem que com a fenda a gente consegue ver que a câmara anterior se aprofundou. Então antes e depois da retirada da catarata, olha como que era com a catarata do lado esquerdo seu e à direita a gente tem sem a catarata. A gente tem uma bolha na câmara anterior. Então como é que a gente sabe que é uma bolha? A gente joga a fenda, olha lá, a gente vê que realmente é uma bolha de ar e a gente deixa isso após algumas cirurgias de catarata. Nesse caso especificamente, olha lá, a gente tem uma alteração corneana, uma alteração nessa região, a gente não sabe se ela está grossa ou se ela está fina. E com a fenda, a gente vê que aqui está mais grosso, aqui está grosso e aqui está fino. Ou seja, é um afinamento periférico, provavelmente por artrite reumatoide, nesse caso especificamente. Isso é uma alteração que está onde? Está dentro do cristalino, está na câmara anterior ou está na córnea. Isso é um anel intraestromal que é utilizado no tratamento do ceratocone. Então, quando a gente faz a fenda, a gente vê que ela está no estroma da córnea e não no cristalino. Mais uma vez, só para vocês terem uma ideia de como que isso pode nos ajudar. Aí o reflexo vermelho, para a gente ver a posição dele. A leitura do tonômetro de aplanação de Goldman, ela é feita quando a gente joga fluorescina no olho e esse prisma que a gente encosta no olho do paciente e empurra essa córnea, ele forma esses dois semicírculos. Quando esses dois semicírculos se encontram na borda interna, é a leitura que dá a pressão do olho do paciente. Então é aqui que a gente realmente vê a pressão do olho do paciente. Mais uma vez, essa é uma catarata estrelada, que a gente vê esse formato dessa catarata, ela está onde? Ela está na parte da frente do cristalino ou na parte de trás do cristalino. Isso influencia no seu planejamento cirúrgico. Quando a gente faz essa fenda, a gente vê que é uma membrana, ou seja, um espessamento anterior do cristalino, da cápsula anterior do cristalino, justamente para a gente poder saber em qual momento a gente vai ter que tomar mais cuidado, seja na cápsula Rex, seja na hidrodissecção. Enfim, a biomicroscopia, logicamente vocês estão vendo imagens, na prática vocês vão ter oportunidade de encostar no aparelho, manipular, olhar, examinar um olho de um aluno examina o outro, para a gente poder ver o movimento pupilar, a gente consegue ver inclusive as hemácias da conjuntivais, dependendo do aumento que a gente coloca, a gente consegue ver a hemácia dentro do vaso passando, é uma imagem realmente que é muito marcante para quem nunca viu isso ao vivo. Esperamos que a gente tenha a oportunidade de fazer uma demonstração desses detalhes pessoalmente, tá? Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida aí,
Tem aí os nomes aí embaixo aí, vocês mandem pra gente, os nossos contatos estão todos aí. Forte abraço, estamos aí à disposição, até a próxima aula.